beleza? Bom, essa é a primeira vez que estamos falando sobre as caça-fantasmas, os caça-fantasmas, os Ghostbusters, certo? Então, e nisso vamos falar sobre... Então, eu tô sempre aqui falando, né, sobre assuntos relacionados à comunidade nerd. E... Esperando um tempinho, você com certeza verá muito mais coisas aqui, como sagas ou super-heróis favoritos, provavelmente vai acabar aparecendo por aqui, né? E bom, essa semana, no entanto, eu resolvi falar sobre o assunto que vem provocando polêmica por aí. O reboot das Caça-Fantasmas. De Caça-Fantasmas, certo? As duas coisas que você deve ter ouvido recentemente sobre esse filme em particular não foram exatamente positivas. Primeiro, o trailer do remake que substituiu o time original por um raw de talentosas comediantes femininas que se tornou um dos vídeos com mais dislikes, certo? Ou seja, quem recebeu o voto negativo do YouTube. O segundo diretor, Paul Feig, responsável por comédias maravilhosas como Missão Madrinha de Casamento e A Espiã que Sabia de Menos, se envolveu em uma disputa com o jornal New York Daily News, que publicou uma frase sua dizendo que a cultura geek é a casa de alguns dos maiores babacas que já conheci. O diretor pede desculpa por comentários negativos sobre a cultura geek. Desde então, essas duas coisas foram um pouco contestadas. Então, vamos lá. O trailer de Caça-Fantasmas, que conta total de 771.916 dislikes no momento em que estou fazendo que eu vi pela última vez, certo? Mas assim, esse ganhou esse número de desafetos em um total de 31 milhões e meio de visualizações. Também é o número do momento em que estou fazendo o vídeo, né? E bom, proporcionalmente é um número poderoso, mas não chega perto dos vídeos mais odiados da plataforma, como o clipe de Baby do cantor Justin Bieber, que tem mais de 6 milhões de dislikes. Bom, o número de visualizações dá conta que a fama de mais odiado do YouTube. Não só que está trazendo mais atenção para Caça-Fantasmas, como provavelmente não vai prejudicar o resultado financeiro do filme. Já a polêmica envolvendo Feig, né, que se relaciona mais ao tema desse nosso vídeo, foi corrigida pelo próprio New York Daily News, que adicionou uma nota no início do seu artigo, confessando que suas citações eram de uma entrevista dada por ele em 2015, pouco depois de anunciar seu projeto de refilmagem, certo? Como promoção para um livro que Feig escreveu sobre a cultura nerd, portanto, Feig não disse que aquelas são exatamente sobre a reação ao contrário a Caça-Fantasmas, mas as disse mesmo assim. Para aderecer a polêmica, o diretor foi ao Twitter e esclareceu ele considera os bullies e babacas da comunidade geek uma minoria que vive largamente na internet e acha que os verdadeiros geeks não podem deixar que as pessoas tomem conta de uma comunidade tão importante e justa para a sociedade para socialmente excluídos. E quer saber? Ele tá certo. Mas desgostar do trailer é ser machista? Bom, não necessariamente, mas a campanha contra o filme, contra a escalação das atrizes, o tipo de difamação que se facilmente nos comentários do vídeo no YouTube, os ataques de talento e a aparência delas, tudo isso é sim muito machista. E a quantidade pura de dislikes se compara com os comentários que pendem que para esse teor mostram que a ideia de um time de caça-fantasmas feminino, a ideia de que comediantes mulheres podem ser engraçadas, a ideia de que elas podem interpretar heroínas e carregar um filme de verão dirigido à comunidade nerd sozinhas. Tudo isso incomoda uma minoria vocal e escandalosa, para usar o termo que eles adoram colocar as mulheres, o que é no mínimo perturbador. E aquela história da misoginia na cultura geek passa muito longe de restringir apenas a reação ao trailer de Caça-Fantasmas. É claro, a internet não é a única, não é e nunca foi um local em que as mulheres em posição de poder não podem se expressar de forma figura.
O relato de uma jornalista em especial mostra que a perseguição na internet contra as mulheres é mais frequentemente pessoal e motivada pelo gênero do que ideológica ou qualquer tipo de qualquer coisa do tipo. Mas se a internet não é um lugar seguro, os recantos geeks da rede também não têm se esforçado para ser, certo? Quando o discurso não é quando o discurso não é que quadrinhos, videogames, determinadas sagas ou franquias são coisas de homem e que, portanto, as moças deveriam ser simplesmente banidas, a argumentação vira que as mulheres que adentraram o mundo geek estão fazendo posse ou são falsas nerds. Não faltam posts, memes e imagens fazendo graça estereotípica adolescente interessada em coisas consideradas tradicionalmente masculinas. Isso inclui marcas indeléveis da cultura geek, como Star Wars, quadrinhos, super-heróis, sagas, fantasias ou filmes cuts como Caça-Fantasmas e De Volta para o Futuro. Esse sentimento de propriedade que o público masculino sente com determinadas marcas do mundo geek só não é ultrapassado porque nunca foi realmente verdadeiro. Mulheres interessadas e valiosas para a cultura geek sempre existiram, e a voz que elas levantam agora, tomando conta do protagonismo em franquias como Mad Max, Star Wars e agora Caça-Fantasma, deveria mostrar que estamos em um tempo em que essas mulheres não devem e não podem ser mais relegadas ao papel de coadjuvante ou de interesse amoroso do herói da vez. Vale notar, no entanto, que a escalação de protagonistas femininas em cada uma das 3 franquias citadas nesse vídeo foi recebida com protestos de dentro da comunidade geek. Feige e suas atrizes já se pronunciaram sobre as mensagens abusivas e grosseiras que receberam quando anunciaram que estariam a bordo de Caça-Fantasmas. A ideia de uma protagonista feminina em Star Wars e de um Stormtrooper negro, inclusive, provocou propostas de boicote ao filme. Mad Max A Estrada da Fúria provocou a ira de alguns fãs que declararam um filme misândrico e invocaram seus direitos masculinistas para criticá-los. Inadvertamente, esses membros e outros da comunidade geek são os próprios Immortals Joes do nosso presente provaram o ponto do filme e renderam uma reputação péssima a um grupo que deveria ser acolhedor para todas as minorias e oprimidos, porque pode ser que sejamos populares e cool no momento, mas a comunidade nerd tradicionalmente é a comunidade dos rejeitados, ainda que infelizmente a nossa ficção hoje reflita mais isso que nossa realidade. Mas e agora, como voltar para o caminho certo? Assim como Paul Feig, nós queremos acreditar que é uma minoria da comunidade geek e que orquestra e reforça esses ataques misóginos, né? Franquias e propriedades nerds que ousam fazer algum avanço no sentido de incluir personagens femininas e posições feministas, nós provavelmente sempre vamos dever igualdade às mulheres. O abismo que existe entre 2 gêneros historicamente não é facilmente fechado, mas a ideia aqui não é protestar contra os criadores que permitimos entrar em nossa mitologia, tentam diminuí-la um pouquinho. Se você ama os Caça-Fantasmas original, assistiu ao trailer da refilmagem e não gostou, vale pensar no porquê você não gostou. Melissa McCartney, Kat McKinnon, Lacey Jones e Kristen Wiig formam um quarteto poderoso de talentosos cômicos, juntos com 16 indicações ao Emmy. E no caso de Wiig e McCartney, 2 ao Oscar, você realmente acha que essas mulheres não são engraçadas? Mesmo tendo assistido a Espiã que Sabia de Menos, Mike e Molly, as últimas temporadas de Saturday Night Live, Missão Madrinha de Casamento e mais um rol de comédias dos últimos anos? Se sim, a ideia é perceber que o humor delas funciona para muita gente, mesmo que não funcione para você. Ou talvez o seu problema com o trailer seja a qualidade dos efeitos especiais da trama dos personagens. O que é de defeito
que você tenha encontrado ali, talvez você só não queira que o clássico de sua fantasia seja tocado. Se esse é o caso, há dois pensamentos importantes. Primeiro, quem edita ou organiza os trailers não são cineastas, atores ou roteiristas, e sim produtores executivos, menos interessados em passar a verdade do filme e mais interessados em transformá-lo no produto mais vendável possível dentro de seus parâmetros muitas vezes enganados. Segundo, prezar a pureza do original e não só a atitude fútil na Hollywood de hoje em dia, como em muitos casos acaba sendo uma atitude equivocada. Trazer uma propriedade para uma nova geração pode ser positivo, especialmente se como o Caça-Fantasmas fez. Se houver distorção de algumas convenções que hoje em dia parecem um pouco questionáveis no original, porque o time original dos Caça-Fantasmas não tinha nenhuma mulher. Talvez porque as mulheres comediantes eram ainda menos apreciadas na época e, portanto, os atores cômicos mais disponíveis e celebrados para o projeto fossem homens. Pois o jogo virou, certo? E a atual geração e comediantes femininas está dando uma surra nos rapazes, comercial e criticamente falando. E antes de se juntar às legiões de fãs que estão massacrando o trailer do filme de Fake, vale pensar com que você está se aliando e por quê. E por quê? Essas são as pessoas que se opõem a um filme solo da Viúva Negra porque ela só funciona bem como coadjuvante e que se enfurecem com as mulheres questionando a sexualização da Arlequina e porque a tradição de sexualização exacerbada das personagens femininas herdadas dos quadrinhos precisa continuar nos filmes que expulsam, abusam e insultam as mulheres que ousarem adentrar espaços tradicionalmente masculinos na cultura nerd, como jogos de RPG que só aceitam cosplay feminino se vier com um verve sexy e se encaixar em um certo padrão de beleza. A ideia não é radical e ninguém deveria se sentir a própria Madre Teresa de Calcutá por praticá-la. Recebe bem as mulheres que estão tomando protagonismo ou moldar da forma como vemos o Cultura Geek. Daqui pra frente, celebre sua inclusão e incentive sua criatividade. Através do simples que tudo o que elas fizerem será excelente, mas significa que é importante que elas sejam parte da discussão, parte da produção criativa e parte dessa comunidade que tem potencial enorme de inclusão e diversidade. E se é injustamente com isso o que você não concorda, então eu tenho péssimas notícias. Não só Paul Feig está certo sobre machismo, bullies e babacas na comunidade geek, como ele está certo especificamente sobre você. O Nerds volta daqui a pouco, que agora já é hora de almoçar, né? Então, para a gente falar de filosofias e a profundidade da mitologia dos X-Men, essas coisas. Foi isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like. E ver se para com isso, ok, nerds? Beleza? Então foi isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado e fui!